Numa jornada de humilhação e transformação, José, o dono da empresa, enfrenta o julgamento precipitado do gerente, que o confunde com um mendigo. A recepcionista Clara, com seu coração compassivo, emerge como a voz da empatia. Dias depois, José retorna, não apenas transformado em aparência, mas também em essência, promovendo mudanças àquele ambiente. Naquela manhã cinzenta, José adentrou os corredores familiares de sua empresa, vestindo suas roupas casuais, alheio ao turbilhão de eventos prestes a desenrolar-se. Seus passos ecoavam, misturando-se ao zumbido monótono das máquinas, quando, de repente, a engrenagem da rotina desviou-se do esperado. Ao se aproximar do balcão onde o gerente, Marco, estava imerso em papéis e telefonemas, José sentiu uma onda de desconforto. Antes mesmo de abrir a boca, Marco ergueu os olhos, mas não para cumprimentar. Seus olhos estreitaram-se, inspecionando o homem diante dele com uma mistura de desdém e surpresa. Desculpe, meu senhor, mas não aceitamos pedintes aqui. A saída é por ali, disse Marco, apontando com um gesto brusco em direção à porta. A sala se tornou silenciosa por um momento, como se o tempo estivesse suspenso. José, perplexo, tentou argumentar, mas as palavras não encontraram eco nos ouvidos fechados do gerente. Ignorado e menosprezado em sua própria casa profissional, José, com olhos cheios de perplexidade, deixou a empresa, enquanto os murmúrios dos funcionários preenchiam o vazio deixado por sua partida. Marco, ainda imerso em seu mundo de hierarquias distorcidas, não percebia que o homem que havia humilhado era o verdadeiro proprietário daquele império. Uma nuvem de desconcerto pairava sobre a empresa, semeando sementes de transformação que brotariam nos dias seguintes. Enquanto a névoa da humilhação ainda envolvia José, ele encontrou refúgio na recepção da empresa. Clara, a recepcionista de olhos gentis e coração compassivo, percebeu imediatamente a aflição em seu rosto. Sem uma palavra, ofereceu-lhe um lugar para se assentar, rompendo a frieza do ambiente corporativo. Se precisar de algo, estarei aqui para ajudar, murmurou Clara com um sorriso acolhedor, como uma luz tímida atravessando as nuvens escuras. Percebendo a fome nos olhos de José, ela sugeriu suavemente, talvez um prato de comida possa trazer algum conforto neste momento. A generosidade de Clara, um raio de calor humano em meio à frieza impessoal da empresa, envolveu José como um abraço silencioso. Enquanto ele se acomodava, Clara, com delicadeza, trouxe-lhe uma refeição simples, mas carregada de significado. Ali, naquele instante, as barreiras da hierarquia desabaram, revelando a verdadeira essência da conexão humana. Em meio ao caos de desentendimentos, Clara, sem julgamentos, ofereceu uma mão amiga, pavimentando o caminho para a surpreendente transformação que aguardava nos próximos dias. O coração da empresa, outrora gelado, começava a pulsar novamente, impulsionado pela empatia de uma alma gentil. Dias se passaram desde o episódio humilhante, e a atmosfera na empresa estava impregnada de uma expectativa desconhecida. Nesse intervalo, José trabalhou incansavelmente para realizar uma transformação não apenas em sua imagem, mas na essência que permeava cada canto da organização. Naquela manhã, ele retornou à empresa, mas agora, trajava um terno impecável, contrastando vividamente com as roupas casuais que antes o marcavam. Ao adentrar a empresa, uma onda de murmúrios se espalhou pelos corredores. Olhares perplexos seguiram seus passos elegantes, mas foi o gerente, Marco, quem ficou verdadeiramente boquiaberto. O homem que ele havia dispensado como um intruso agora emergia como uma figura de autoridade, exibindo uma confiança antes oculta. O escritório, uma sinfonia de teclados e conversas abafadas, foi silenciado pelo impacto visual da transformação de José. Os olhos arregalados de Marco encontraram os de José, e por um breve instante, uma sombra de reconhecimento cruzou seu rosto. Era o mesmo homem que havia humilhado dias antes, mas agora, em sua postura, havia uma expressão de triunfo silencioso. Ao alcançar o balcão da recepção, onde Clara o acolhera em seu momento de necessidade, José não apenas reconheceu a recepcionista como uma aliada confiável, mas também uma visionária. Seus olhos se encontraram, transmitindo gratidão e apreço. A transformação de José não era apenas física, era uma afirmação silenciosa de que a verdadeira riqueza de uma empresa reside na capacidade de reconhecer e nutrir o potencial humano.
A narrativa estava prestes a se desdobrar em um capítulo de virada, onde as aparências superficiais dariam lugar à essência radiante que florescia no cerne daquele ambiente corporativo. A metamorfose de José ecoava como uma sinfonia de mudança, reverberando pelos corredores da empresa. Seu retorno, agora revestido de uma confiança renovada, não passou despercebido pelos olhos atentos dos funcionários. O balcão da recepção, outrora palco de humilhação, transformou-se em um altar de reconhecimento. Clara, a recepcionista que ousou enxergar além das vestes simples, encontrou-se diante de uma realidade que ultrapassava suas mais ousadas esperanças. José, movido pela gratidão e pela justiça, conduziu-a até seu novo posto, um de maior destaque e responsabilidade. Os olhos de Clara brilhavam não apenas pela promoção, mas pela validação de sua empatia, uma virtude muitas vezes subestimada. A notícia da promoção de Clara se espalhou como fogo, acendendo uma chama de inspiração entre os funcionários. Era uma declaração de que, naquele novo capítulo, a empresa seria moldada por valores mais nobres do que a simples hierarquia. O escritório, uma vez fragmentado por desconfianças, começou a se unir em torno de uma causa comum, o respeito à verdadeira essência humana. José, consciente de seu papel como condutor dessa transformação, olhou ao redor com um sorriso de satisfação. As sementes da empatia, plantadas nos dias sombrios do julgamento precipitado, agora floresciam em uma cultura empresarial mais rica e significativa. A recompensa não era apenas para Clara, mas para cada alma que compunha aquele ecossistema profissional, agora mais resiliente e vibrante do que nunca. O palco estava preparado para a revelação final, onde o protagonista da história não seria apenas um homem, mas uma empresa redefinida pelos valores que escolheu abraçar. O ambiente corporativo estava mergulhado em expectativa quando José, agora o visionário por trás da transformação, decidiu enfrentar o episódio que havia marcado o início dessa jornada. Marco, o gerente arrogante que ousara menosprezar seu próprio chefe, estava prestes a enfrentar as consequências de seu julgamento precipitado. José convocou uma reunião extraordinária, onde o olhar perspicaz de todos se voltou para Marco, sentado à mesa com uma expressão nervosa. Os murmúrios ecoavam pelas paredes, enquanto os funcionários aguardavam para testemunhar o desfecho desta narrativa intrincada. José, agora imponente em sua postura e discurso, dirigiu-se a Marco com uma voz calma, mas carregada de significado. Todos merecem ser tratados com respeito, independentemente de sua aparência ou posição. Você esqueceu dessa premissa fundamental da convivência humana, afirmou José, sua voz ecoando como um trovão na sala silenciosa. Ele delineou os eventos passados, destacando como o julgamento precipitado de Marco não apenas o prejudicou, mas também comprometeu a integridade da empresa. As palavras de José ecoaram como um veredito claro. Marco, confrontado com sua própria arrogância, não tinha argumentos para se defender. O silêncio na sala era ensurdecedor quando José anunciou a demissão do gerente, uma decisão não apenas justa, mas simbólica. Aquele ato não era apenas sobre uma mudança de liderança, mas sobre uma mudança de mentalidade que reverberaria na cultura da empresa. À medida que Marco deixava a sala, a atmosfera pesada começava a se dissipar. Os funcionários olhavam uns para os outros com olhares de compreensão e aceitação. A empresa, agora sob uma nova liderança, estava pronta para trilhar um caminho onde a empatia e o respeito eram as bases de uma cultura organizacional mais humana e inclusiva. O último ato dessa narrativa complexa estava prestes a se desenrolar, com as páginas do destino da empresa sendo viradas para um capítulo de redenção e renovação. O sol nasceu sobre a empresa, trazendo consigo a promessa de um novo começo. José, agora firmemente estabelecido como líder transformador, tomou medidas para consolidar os alicerces da mudança que havia iniciado. Clara, a recepcionista que se tornará símbolo de empatia, ocupava um papel de destaque, guiando a equipe com sua abordagem compassiva. Uma reunião foi convocada, não para repreensões, mas para celebrar a jornada coletiva de superação. As palavras de José ressoaram, ecoando a importância de aprender com os erros do passado e construir um futuro baseado na verdadeira compreensão mútua. Os funcionários, uma vez divididos, agora se uniam em um coro de respeito e aceitação. No ápice da celebração, José se aproximou de Clara, reconhecendo-a não apenas como uma funcionária exemplar, mas como uma líder em potencial.
Com um gesto simbólico, ele a promoveu a uma posição estratégica, demonstrando que, na empresa renovada, a empatia e a dedicação seriam recompensadas. Enquanto isso, o ex-gerente, Marco, não estava mais presente na equação. A empresa, agora livre das amarras do julgamento precipitado, florescia sob a liderança justa de José. As aparências externas não mais determinavam o valor de um indivíduo, e o escritório se tornará um espaço onde as ideias eram valorizadas mais do que as vestimentas. A conclusão desta história intrincada não era apenas triunfante, mas também redentora. A empresa, outrora abalada pelas falhas de comunicação e preconceitos superficiais, emergia como um farol de transformação. As lições aprendidas ecoavam nas paredes, lembrando a todos que a verdadeira riqueza de uma organização reside na capacidade de abraçar a diversidade e celebrar a humanidade em todas as suas formas. E assim, a empresa marchava para o futuro, guiada pela luz da empatia e do respeito, pronta para enfrentar os desafios vindouros com uma força coletiva renovada. E assim concluímos mais uma história incrível. Se esse relato tocou o seu coração e você deseja continuar explorando narrativas inspiradoras, não se esqueça de manifestar seu apoio deixando o seu like, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para não perder nenhum momento emocionante. Além disso, compartilhe suas sugestões nos comentários, pois é através desse diálogo que fortalecemos o elo de força e inspiração. Estarei ansioso para encontrá-lo no próximo vídeo. Até a próxima!